Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Obrigado, irmão. Salvou minha vida. Pronto, tá bom. Obrigado. Assim como toda a Bíblia, o livro de Juízes é um livro muito curioso. Por quê? A Bíblia inteira fala conosco, de Gênesis a Apocalipse. Certa vez eu perguntei para o Senhor por que a gente tinha que ler, por exemplo, o livro de Números, que é um livro cansativo, um livro de crônicas, que vai falar sobre pessoas que geraram outras pessoas e que geraram outras pessoas, e só vai interromper para falar de Jabes, usa 2 versículos e não fala mais nada de Jabes, e mais nenhuma história vai ao fundo. Ele vai contando, fulano casou com a Beltrana, e aí tiveram um filho, e esse filho deu outros filhos, e vai assim. E um dia eu perguntei, Senhor, o livro de Números é um livro difícil de ler. Esses livros históricos, esses livros que contam a história de pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu não tenho conhecimento, eu não sei por que eu tenho que ler isso aqui. Por que isso aqui está na Bíblia? E sabe o que o Espírito Santo me falou? Esses livros são para que você saiba que Deus se importa com pessoas. E que embora o livro chame números, você não é um número para Deus. Aí eu comecei a ler. O livro de Juízes ele é muito curioso porque ele vem depois de uma sequência de acontecimentos na história. Moisés foi levantado por Deus, libertou o povo de Israel, os hebreus do Egito. Eles andaram 40 anos no deserto. Aí Moisés não entende que Deus estava mudando as fases e os níveis. Como assim? Porque quando Deus chama Moisés, a característica do chamado de Moisés é o seu cajado, que logo de início vira um sinal de que Deus estava com ele. Vira uma serpente, ele fica assustado. Depois ele pega a serpente, ela vira cajado de novo. Então tudo que foi acontecendo foi em cima do cajado de Moisés. Só que aí teve um momento no deserto, já depois de sair do Egito, teve um momento que aí Deus fala: Moisés, nós vamos nos aprofundar agora, nós vamos mudar de nível. Eu estou mudando você de jurisdição, eu estou mudando você de autoridade. Agora você não vai mais usar o seu cajado, fale com a rocha. E Moisés entra num parafuso e fala: não pode ser. Ministerialmente eu cresci no cajado, ministerialmente foi esse cajado que foi o sinal de que o Senhor estava comigo. Como assim? Fale com a rocha. Moisés, você mudou de fase. E nesses momentos que a gente muda, que Deus muda a gente de fase, provavelmente o nosso maior inimigo não é o diabo. Nesse momento o maior inimigo é Deus, porque foi Deus quem me chamou para o cajado, e agora Deus está querendo que eu deixe o cajado para falar com a rocha. Quantos estão me entendendo? Então nesse momento você precisa decidir deixar coisas que Deus te deu aqui, para assumir coisas que Deus vai te dar aqui. E o livro de Juízes ele vem nessa sequência. Depois morre Moisés, morre Arão, o povo entra em Canaã com Josué, eles ficam anos ali e estão servindo ao Senhor. É um momento muito maravilhoso na vida desse povo. Eles se estabelecem, eles fazem suas casas, eles tomam conta de toda aquela terra que Deus já tinha prometido. Mas essa geração passa, e agora vem uma outra geração, e é aí que eu preciso tomar cuidado, porque se eu não abastecer os meus filhos, os netos, os sobrinhos, se eu não abastecê-los agora, a próxima geração estará longe de Deus. E o diabo só precisa de uma geração para destruir a próxima. Se eu não tomar cuidado com a minha descendência, com a minha herança, provavelmente as próximas gerações não serão fiéis como eu e você estamos sendo nessa manhã. Como assim? Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, sim ou não? A gente podia estar num parque, a gente podia estar no shopping, não sei se abriu, acho que abriu. A gente podia estar em tanto lugar. E onde nós estamos? Adorando a Jesus. Só que eu não posso pensar só em mim, porque tudo que eu e você fazemos reverbera para as outras gerações. É um eco. E aí agora o livro de Juízes, ele vive de um ciclo: fidelidade com Deus, a prosperidade, a bênção, aleluia, o esfriamento, o afastamento de Deus, a tragédia. É um ciclo. Parece a nossa vida.
Você começa fiel, você ora, você jejua. Eu costumo dizer que a primavera é uma das estações mais lindas, mais cheirosas, mais maravilhosas. E nós temos essa primavera quando nós começamos a caminhar com Jesus. E é tudo lindo, é tudo cheiroso, é tudo maravilhoso. Qualquer louvor que eles tocarem aqui, eu choro. Qualquer um que vier aqui pregar, nossa, eu nem presto atenção na pessoa, nem coisa aquela pessoa, mas parece que ela só está falando comigo. Quem já passou por isso? Só que aí essas estações elas vão mudando, e da primavera, é claro que não muda da noite para o dia, no calendário sim, mas fisicamente, nos lugares onde a gente consegue perceber melhor cada estação, não aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo você consegue ter 4 estações num dia, olha que cidade maravilhosa essa. Você acorda, está um frio de rachar, você vai de blusa, aí de repente começa a chover, daqui a pouco abre um solzão, está mó calor, aí você fala, meu Deus, já mudou, aqui não dá, mas existem estados e lugares no mundo que as estações são bem definidinhas. Nesses lugares onde há essa definição, as estações elas não mudam da noite para o dia, é como se elas fossem passando o bastão. Do verão para o outono, não esfria assim absurdamente, começa as folhas a ficar mais laranjinhas, elas começam a cair, as coisas começam a mudar aos poucos. E o que nós não entendemos é que tudo isso que eu e você passamos na nossa vida é um processo para a gente passar o bastão para as próximas gerações. O seu sucesso não é ser o quanto você vai conquistar no reino de Deus, frequentando a igreja, servindo a igreja, isso é bom. O seu sucesso vai ver os seus filhos, os seus netos, e eles servindo a Deus com a mesma intensidade que você sempre serviu, com o mesmo coração entregue, do jeito que você sempre serviu. Você vai olhar e falar assim, Deus me abençoou. Então o livro de Juízes é um livro que as pessoas não se preocupavam com as próximas gerações, elas viviam anos de frutificação, de prosperidade, de alegria, mas aí elas se afastavam de Deus, porque é isso que a gente faz. Lamentavelmente a igreja brasileira só está cheia hoje porque nós ainda estamos mergulhados em inúmeras necessidades, seja doença, seja problema com dinheiro. Eu acho que se o nosso país fosse um país rico, eu não sei se as igrejas estariam tão cheias, ou se estivessem cheias, não estariam cheias de pessoas clamando com tanta vontade como a gente vê hoje. Porque em lugares onde as pessoas são um pouco mais prósperas, onde elas conseguem ganhar um pouco mais de dinheiro, você vai nessas igrejas, são igrejas frias. As pessoas vão por um mero costume, uma religiosidade. Elas sentam, elas assistem o culto, ela levanta e vai embora. E aí os pastores trabalham para que esse período que você vai ficar assistindo o culto seja um período agradável para você. Tem que ter uma cadeirinha boa, que agora você tem, está linda demais essa cadeira. A última vez que eu vi não tinha. É essa cadeira. Aí põe um ar-condicionado. Aí o louvor tem um som agradável, aquele som gostoso, que custa uma fortuna, mas é gostoso de ouvir. Aí já não se preocupa mais com o reino de Deus. E as pessoas vão esfriando e vão se afastando. Aí elas não entendem como Deus não vai te castigar por você se afastar dele. O castigo é se afastar dele. Porque quando Deus dá passos para trás, em vez de dar passos para frente, da onde eu estou, coisas que não aconteciam começam a acontecer. Então não é que Deus me castiga, Ele só me deixa. Você quer ir? Então vai. Quantos aqui já têm filhos, já tiveram ou têm ainda filhos pequenos? Quando você leva o seu filho pequeno num parque, eles não querem brinquedo fácil, né? Eles olham aqueles os mais impossíveis. Ele fala, eu vou lá. Você fala, não vai, cara. Aquilo lá não é pro teu tamanho. Não, é sim. Eu vou lá. E você fala de novo, não vai. Olha o tamanho das crianças que estão brincando lá, elas vão te machucar. Não, eu vou. Uma hora você pega e fala, vai. Não sempre, mas a maioria das vezes elas caem, se machucam. Você fala, não falei para você não ir? Às vezes o castigo de Deus, escute isso. O castigo de Deus não é nos castigar. Às vezes o castigo de Deus é nos dar o que nós estamos pedindo. Porque era justamente o que Ele não queria dar, para eu não me machucar, para eu não me ferir, para eu não me prejudicar. E eu insisti, mas eu quero. Eu sei o que fazer com isso. Me dá esse emprego, me leva nessa empresa. Eu sei que eu vou ser abençoado ali. E aí o castigo de Deus é justamente me botar lá dentro, do jeito que eu pedi.
Dá 2 meses eu não estou aguentando mais. É um chefe insuportável, que me humilha, que faz eu sair chorando do serviço. E eu vou para casa e Deus olha para mim e fala assim: eu não falei para você não ir nesse brinquedo? Hello. Quando eu falar hello, aí você fala amém, tá bom? É um código. Olha, estou coach agora. Códigos. Hello. Isso. Então o livro de Juízes é esse ciclo. As pessoas se aproximam de Deus, elas começam a buscar a Deus, Deus começa a abençoá-las, Deus começa a prosperá-las, mas daqui um pouco elas sentem que elas não precisam mais de Deus, elas se afastam de Deus, e Deus deixa elas irem, elas caem na mão dos inimigos, os inimigos arrebentam com eles. O povo volta para Deus, chora, se arrepende, pede perdão. Deus fala: tudo bem, eu aceito o pedido. Ele levanta alguém, esse alguém, ou juiz ou juíza, se levanta com uma voz de Deus, e as coisas acontecem de formas mais variadas. Esse é um caso. Você viu que eu não comecei a ler ainda, era só a introdução. Juízes 6, capítulo 6, verso 11. Então veio ao anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava malhando o trigo aonde? A gente não tem muita noção, porque a gente não mexe com agricultura aqui nessa cidade, só mais para o interior. Mas lagar não era lugar de trigo, era lugar de pisar em coisas, pisar em frutas, para extrair o suco. Lagar é um lugar escondido, às vezes em cavernas, que tinham alguns dutos, um tipo de encanamento, que saía o líquido para um recipiente, e dali eles amassavam as azeitonas e transformavam em azeite, amassavam a uva e transformavam em suco. O lugar de trigo se chamava eira, que é um lugar de campo aberto. Lembra do versículo que diz: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto? Você entende isso? Então as eiras eram um lugar aberto, porque quando você vai malhar o trigo, você joga ele para cima. Ao jogar para cima, o vento bate, leva as impurezas e cai só o trigo. Como o pastor falou, semente não é para comer, semente é para plantar. Gostei dessa, vou usar essa aí. Aí continua o texto. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente, não malha o trigo no lagar. E ele sabe disso. Ele está com medo. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: ele sabia. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua, que força. Já pensou, irmão, no pior dia da tua vida? Quem é que já passou um dia muito ruim? Mas ruim mesmo, perder gente que você ama, perder o emprego. O Senhor chega para você e fala: homem e mulher valorosa, valente. Me lembra uma história que eu ouvi, pastor, de um pastor que morreu. E os filhos, a mãe, a esposa estava aqui em volta do caixão. E os irmãos chegavam e começavam: esse homem era um homem honroso, valoroso. E começou a falar as qualidades daquele pastor. A mãe olhou para o filho e falou assim: filho, vai lá no caixão, certifica que é o seu pai mesmo que está lá. Eu estou começando a ficar com dúvida. Já pensou, pastor? Homem valente. Eu acho que ele olha para trás. Eu? É comigo a história? Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. E ele disse de novo, verso 15: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E eu gosto do 16. E tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Não deu nem atenção para Gideão. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu queria que você
Você é profeta de Deus. E você vai profetizar o verso 16. Está aqui. Vai lá, 1, 2, 3, bem forte, vai lá. Sabe quando você vai reclamar para sua mãe e ela está cozinhando? E você começa a falar de coisas que você está passando. E você está chorando, você está triste. A mãe olha para você e fala assim: pega o sal para mim. Ô, você está me ouvindo? Os midianitas eram um povo nômade que perambulava pelo deserto e pelos países, pelas cidades, pelas aldeias, roubando. Só que eles representam um espírito maligno, demônios, que trabalham basicamente com o roubo não do que nós conquistamos, eles trabalham com o roubo da nossa celebração. Eles tinham uma operação diferente contra Israel. Eles não queriam roubar o que Israel estava fazendo. Eles deixavam Israel fazer o que eles estivessem fazendo. Eles esperavam. E no tempo que Israel ia colher, ia celebrar, ia se alegrar com aquilo que conquistaram, eles iam lá e tomavam. Eles invadiam as lavouras. Eles roubavam a colheita. Levavam a colheita embora. É horrível isso. São áreas da nossa vida, aquelas áreas onde você trabalha, onde você se esforça, você dá o seu melhor, e quando parece que você vai colher, e você está prestes a celebrar aquilo, porque aquilo vai gerar frutos, você vai colher daqueles frutos, vem o inimigo e rouba. Você trabalhou 20 anos para conseguir um iPhone, o infeliz passa de bicicleta e leva embora. Fala: mas eu nem usei ainda, aliás, nem paguei. Os midianitas não são inimigos que querem roubar o que você está fazendo. Eles querem roubar depois que você fez, para que você não tenha celebração. Ele não rouba a tua conquista, ele rouba o teu trabalho, ele rouba a tua celebração. Ele deixa você se cansar, ele deixa você estar prestes a desistir. Você não se desvia, você não sai da igreja, você não fala mal de Deus, está tudo bem, mas você não luta mais. Quê? Por isso que o próprio Gideão, quando ele foi chamado para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas, Deus teve que começar um processo de que Gideão readquirisse confiança, não nele, em Deus. Porque Gideão havia ouvido dos seus pais sobre os feitos de Deus através de libertar o povo do Egito, os feitos de Deus no deserto. Havia uma nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, aleluia. E a nuvem é tão interessante, não é isso a mensagem, mas eu acho essa nuvem tão interessante, porque o povo não determinava onde ia a nuvem, hello. Era a nuvem que direcionava o povo. Eu não digo para a presença de Deus onde ela tem que ir, eu me movimento em direção aonde a presença está indo, eu me direciono aonde a mão de Deus está me locomovendo. Deus não muda, mas Deus se move, meu irmão. E de repente eu estou perdendo batalhas aqui, porque eu estou usando as ferramentas que Deus me deu, mas foi Deus quem me deu, eu sei. Só que essas ferramentas venceram o prazo de validade, suas guerras agora são outras, seus gigantes agora são outros, seus desafios são outros. Há novas ferramentas que Deus vai te dar. Deus começa esse processo. Gideão faz um monte de coisa, pede para o Senhor molhar um novelho de lã e deixar o resto seco. Depois ele inverte, fala: não se ofende comigo. É mais ou menos assim, como se ele estivesse dizendo para o Senhor: eu não duvido que o Senhor possa fazer, eu duvido que o Senhor vai me usar para fazer isso. Que o Senhor vai fazer, o Senhor já fez coisas incríveis na história. Aliás, nem sei porque o Senhor está falando comigo, o Senhor nem precisa de mim. Se o Senhor quiser usar uma formiga para libertar Israel, o Senhor usa. Diga para alguém do teu lado: mas Deus escolheu você. E diga para essa pessoa: o Senhor é contigo. Valorosos do Senhor. Eu lembro daquele tempo que era tão maravilhoso na igreja.
em vários lugares, em conferências a gente ia, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, a gente caía de maduro, sem saber por que estava caindo, vinha alguém do nada, soprava na nossa cara, não sei se era o mau ar, eu não sei, a gente caía, simplesmente a gente caía. Nessa época eu uso um termo, a gente estava aleluiado, maravilhado. Hoje não tem mais isso. Aí eu te pergunto, então quem mudou se Deus não muda? Sabe qual é o problema? Que a gente não provoca mais o Senhor. E naquela época, eu era adolescente, a gente era caçador de vigília, caçador de oração no monte. Era o tempo todo. Sabe aquela criança chata que está chegando no dia das crianças? Mãe, você sabe que eu quero, né? Então compra para mim, tá? No outro dia ela vai falar a mesma coisa. Mãe, você já viu aquele negócio lá? Você já comprou? Calma, filho. Não, mãe, mas e se chegar no dia e esgotar? E se algum pai e a mãe tiver mais criança que quer também a mesma coisa, e você vai lá na loja e não tem mais, ou você entra no aplicativo e já está esgotado, ou não tem mais para entrega no dia das crianças? Já viu criança assim? Sabe o que ela está fazendo? Ela está provocando. Sabe o que falta para nós, igreja brasileira? Voltar a provocar ao Espírito Santo de Deus para que Ele se mova em nosso meio. Meu irmão, se você tivesse se provocando o Espírito Santo nessa manhã, eu não ia conseguir nem falar com você, porque você estaria em aleluia, em glória a Deus, falando em línguas estranhas, você estaria pulando, ia ter gente no chão babando, porque a presença do Senhor, quando ela vem, ela pesa. A presença e a glória do Senhor é pesada, você não consegue ficar de pé no lugar. Aonde está essa igreja? O Senhor quer nos dar isso. Ele só está buscando alguém que acredite. Feche os teus olhos, comece a glorificar a Jesus por um momento. Faça isso, faça isso, faça isso. E se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, irmão. Provoque-o. Faça-o olhar para você nessa manhã. Faz ele parar tudo que ele está fazendo para falar: opa, tem alguém com fome nesse lugar. Mas não, sabe o que é? É que eu estou decepcionado com os líderes aí. Porque depois daquele avivamento, alguns líderes caíram. Porque eu não sei, irmão. Tem gente que quando vem uma onda de Deus já fica esperando acabar, por causa daquilo que ele já viveu. A gente precisa crer no Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus que curou no passado é o Deus que te cura hoje. Não há enfermidade, não há impossíveis para esse Deus. Ele não conhece essa palavra impossível. Ele conheceu depois que a gente começou a falar para ele que era impossível. Ele olhou para a gente e falou: mas o que é impossível? Que palavra é essa que você achou? Deixa eu te falar uma coisa. Gente, para dizer que o vale está cheio de ossos secos, irmão, está cheio. Deus está procurando uma boca profética para se levantar e dizer pelo Espírito Santo de Deus que haja vida nesse vale, que se levante nesse lugar um vale, mas não de ossos secos, mas de um exército numeroso que se levanta para avançar em direção à glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Para de fazer coro com quem fica só dizendo: nossa, esse vale está osso seco mesmo, está duro, né? Nossa, esse país está ruim, né? Nossa, como a coisa está cara. Irmão, eu nasci nesse país como você, eu acho. Todos nasceram aqui? Tem alguém que não nasceu aqui? Desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, é sempre caro. Eu sempre ouvi que os governos roubam e se corrompem. Sempre ouvi, não é novidade. Ai, você viu a corrupção no governo? Sim, cadê a novidade? Deus está buscando uma boca profética, meu irmão, para se levantar no meio de vales secos e dizer: vento que vem dos quatro cantos,
sopra sobre este vale. Nós profetizamos vida, vida nos casamentos, vida nas famílias, vida nos filhos, vida nas igrejas. Eu profetizo vida, vida de Deus às autoridades, aos líderes, vida de Deus em Brasília, vida de Deus nesse país. Eu não quero um país rico, eu quero um país rendido aos pés do Senhor Jesus, para poder levantar a glória de Deus pelas nações. Que essa nação se levante para ser celeiro do mundo, que você se levante para ser celeiro do mundo. Sai do seu obrigado. Sai do seu passado, meu irmão, e entra na eternidade. Mas pastor, eu não quero morrer agora. A eternidade está se movendo agora. Nós precisamos avançar naquilo que Deus tem. Eu não quero nem falar no coletivo, não. Eu quero falar da nossa vida. Meu irmão, vai nessa tua força e livra Israel das mãos do midianita. Mas Senhor, quem sou eu? Não interessa quem é você, interessa quem eu sou. Deus está dizendo, vai nessa força, eu estou te chamando, levanta. Não é falsa modéstia, irmão. Ele disse, Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais, eu sou uma formiguinha. Irmão, esse tipo de humildade joga fora. Essa humildade não expõe, não esbanja espiritualidade. E ele começa a mostrar o histórico da vida dele, da história, da família dele, para tentar convencer a Deus que Deus errou a pessoa. O Senhor tocou na campainha errada, Senhor. Quem já falou isso para Deus? Irmão, não mente não. Ele monta um dossiê dele, com aquela síndrome de pequenez, de vítima. Quem já tem um tempo já de vida? Eu sei que agora você não faz mais isso, porque você é homem e mulher de Deus, mas antigamente tinha uma novela chamada Gabriela. E tinha uma música, você lembra da música? Falava assim, eu nasci assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Você sabe o tanto de crente Gabriela que tem na igreja hoje, irmão? Diga, eu nasci Adão. Pode falar, eu nasci Adão, mas eu não preciso morrer como Adão, eu posso morrer como Cristo. O que significa ser salvo, pastor? Eu sair do inferno e ir para o céu, é só isso? Você acha que Jesus veio só para isso? Isso, os sacrifícios dos bodes e das ovelhas podiam fazer. Sabe o que as ovelhas não podiam fazer? Tirar você de uma natureza adâmica, caída, invejosa, maldizente, fofoqueira. Sair dessa natureza e mudar para a natureza de Cristo. Isso o bode não podia fazer. Essa pessoa, ela não se propõe a mudanças na vida. Ela não aceita o convite de Deus. Ela não aceita ser renovada por Deus. Ela fecha um ciclo e acha que aquilo que vai ser até a morte. Mas não é, irmão. Toda vez que eu via o texto do Senhor falando do vaso, e que ele não gostava do vaso, e o oleiro quebrava e fazia de novo, eu pensava assim, meu Deus, ou esse oleiro não é tão bom assim, ou a massa está com muito problema, porque toda hora tem que quebrar. Mas aí sabe o que Deus falou? Você não entendeu que eu e você somos barro mole na mão do oleiro. E Ele pega a gente, Ele molda para um tempo no forno,
para ficar num formato, e esse tempo para uma nova realidade, um período, e quando esse ciclo fecha, eu vou te introduzir numa nova realidade espiritual, numa nova dimensão, num novo tempo na sua vida, e aí eu te quebro todo e te remonto, sabe para quê? Para responder àquela nova realidade que você vai enfrentar a partir dali. Por isso que quando Deus quebra o vaso, não é reprovação. Quando Deus quebra o vaso, é um batismo de continuidade, aleluia. Ai, meu Deus. Sabe quando parece que está tudo acabado, irmão? Como se Deus estivesse preso no nosso relógio. Meu Deus. Tem vezes que Deus está te desafiando e te propondo novas realidades, e você está insistindo para Deus, não. As suas emoções gritam, o teu passado conversa com você, a voz do teu pai que criticava, da tua mãe que criticava, parece que agora faz sentido, e você fala, eles estavam certos mesmo, eu não presto para nada. O patrão que falou para você que nem adiantava você tentar abrir um negócio, porque você ia falir, porque você não tem dom para isso, você não tem habilidade para isso, você nasceu para ser empregado, ele estava certo. Nesses momentos parece que tudo isso, ele se aproxima. Você começa a dizer, Jesus, eu pesquei uma noite toda e não peguei nada. Não vale a pena crer, não. Aí Deus olha para você e começa a curar você. Na vida de Gideão, Deus começa a dizer, Gideão, eu sei que a tua tribo é a menor de Manassés. Eu sei que a tua tribo sofre desde quando nasceu. A sua família é a mais pobre de todas as famílias. Eu lembro aqueles dias que você queria comer e não tinha o que comer na tua mesa, que os seus amigos tinham que levar você, ajudar você, que você ia para a escola só para comer a merenda. Eu lembro disso. Que você não tinha sapato, que você andava com uma sandália surrada, havaiana, que era barato na época, hoje não é mais. O camarada fala, não vou mais andar de carro, vou andar a pé. Você vai ver o preço da havaiana, você fala, meu Deus, está mais fácil comprar um carro. E Gideão tentando puxar Deus para o seu vitimismo. Você leu no verso 16, sabe como Deus responde para Gideão? Ele nem ouve Gideão. Tomou o Senhor a dizer, já que estou contigo. Gente, eu lembro de um episódio tão engraçado. Quem conhece a minha mãe sabe que ela é especial. Ela é diferente. Um dia meu irmão chegou para ela, meu irmão mais velho chegou para ela e começou a contar dos problemas, começou a chorar e tal, e ela ouvindo ele. E naquele dia, ela tinha comprado um sofá que ela não tinha gostado, e que mal cabia na casa dela, ou ela não ajustou, ela não gostou. E ela conta que enquanto ele contava os problemas dela, ela estava pensando o que ela ia fazer com o sofá. Depois que ele chorou, que ele falou, ela olhou para ele e falou assim, você quer um sofá? Do nada. E sabe o que é pior? Ele olhou para ela e falou assim, eu quero. Acabou o problema. Mãe tem essas habilidades de fazer isso. O cara choramingou as mágoas para Deus. Falou todos os contras, porque Deus tinha errado. Não sou eu, você errou. Vai na casa do outro, vai no vizinho, vai em outra tribo. Isso aqui não vai dar em nada. Eu sou menos provável para esse trabalho. Deus nem ouviu, tornou-lhe o Senhor a dizer, já que eu estou contigo. Quando Deus te chamou, quando Deus fez uma aliança com você, Ele não estava apoiado em você. Ele estava apoiado nele. Sabe o que Ele está dizendo para você nessa manhã? Não adianta você reclamar. Não adianta você tentar me convencer que eu escolhi errado, que não era você, que tem que eu tenho que fazer. Não adianta. Eu vou olhar para você e vou te lembrar. Você vai fazer sim. Sabe por quê? Já que eu estou contigo.
Não importa quem eu sou, não importa quem você é, não importa de onde a gente veio, não importa se a gente é pobre, se a gente é rico, se a gente é letrado, se a gente é analfabeto, não importa. Ele te chamou apoiado nele. A confiança que ele tem em você, ele tem na verdade nele, porque o seu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Ele não se enganou, ele te chamou, ele te nomeou para que você possa ir e dar frutos. Efésios, não precisa abrir. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes de você passar todas as rejeições que você passou na vida, de você ouvir coisas que você ouviu dos seus pais, ou dos seus professores, ou de pessoas que eram autoridade sobre a tua vida, antes de você ter todos os traumas que você veio carregando ao longo da tua história, antes de você estar no ventre da sua mãe, ele diz para Jeremias: eu te conheci, eu te formei, fui eu que te fiz, eu sei o que você pode, o que você não pode, eu sei que sem mim você não pode nada, mas já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. A conta mais ou menos, já estou quase terminando, a conta mais ou menos para você entender é essa: quando Gideão convoca o exército de Israel, mais de 32 mil pessoas se alistam para o exército. 32 mil é um bom número, irmão, mas para lutar contra 135 mil, fazendo uma continha básica, é mais ou menos 4 contra 1, 4 midianitas contra 1 israelita, mas diminui. Deus, o que o Senhor está fazendo? Você sabe qual tem que ser a nossa oração todos os dias? Eu vou ensinar você. Você acorda, dobra os seus joelhos, você fala assim: Senhor, eu não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo, mas continua, porque eu confio na sua fidelidade. Amém. Não é raro a gente não entender o que Deus está fazendo, verdade ou não é? Às vezes Deus começa a fazer umas coisas e você fala assim: caramba, isso vai dar onde? Pastor, você imaginava que aquele culto que vocês começaram na sala da tia da pastora, que ia virar isso aqui? E vou te falar, como profeta de Deus, vocês não vão durar aqui. Deus vai preparar um lugar maior, com estacionamento, com lugar para você parar seu carro, com mais salas para você distribuir entre adolescentes, entre jovens. Como profeta de Deus, eu profetizo sobre essa casa, que já está frutificando, ainda que vocês não entendam, ainda que vocês digam: Deus, eu não sei porque que o Senhor está fazendo isso, eu não tenho capacidade para isso. Não é você, não são vocês, é Ele. Ele chamou vocês, apoiado nele. Diga comigo, o meu chamado veio antes de eu nascer. O teu chamado veio antes de você ser crente. O teu chamado veio antes de qualquer coisa. A Bíblia diz que João Batista foi chamado para apontar o Cordeiro e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia que ele fez isso, ele morreu. Já fez o que tinha que fazer. Eu não sei se você assistiu. Eu amo The Chosen, irmão. É muito bom. Mas um dos episódios onde João Batista vai ser decapitado, ele vai até o lugar onde ele vai ser decapitado dando risada. E os soldados romanos não entendendo nada, falaram: cara, você está louco, o que você está fazendo? Você está dando risada, você vai morrer. Por que você está dando risada? Sabe o que ele responde? É que eu nunca participei de um jantar real. Daqui a pouquinho eu vou estar em um. Eu achei o máximo. Bom, João Batista foi chamado para isso. Quando Maria vai visitar Isabel, ela ainda estava grávida. Estava grávida há um pouco mais tempo do que Maria. Maria estava grávida há menos tempo. Mas quando ela entra, e João Batista sente a presença do Messias na casa dele, dentro da barriga da mãe, ele começa a pular e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Isabel falou: calma, menino, não chegou a hora ainda. Fica quietinho aí. Só que o chamado vem antes de você nascer. Teu chamado vem, presta atenção nos seus filhos, presta atenção nos seus netos, meu irmão. Presta atenção no bebê, as coisas que lhe interessam, as percepções diferentes que ele tem. Ouça o Espírito.
Mas acredite, o Senhor disse para o profeta: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer desse filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Por que ele fala isso? Irmão, você que já amamentou, irmã, você já amamentou, irmão? Não, irmã. Irmão não amamenta. Se você já amamentou, irmão, você sabe, irmã. Chega a hora da criança mamar, o despertador toca. Que despertador? O peito começa a vazar. Muitas vezes. E você olha e você fala: o que está acontecendo? Ah, já deu a hora. Daqui a pouco você só ouve o beberreiro. Você fala: tá vendo? Não, lá, ó. Agora eu entendi. Ainda que uma mãe tenha sinais no seu corpo que amamenta uma criança e ela se esquece do seu filho, Deus não vai se esquecer de você. Então nessa manhã, em nome de Jesus, não abre a boca para discordar de Deus. Se Deus falou que é você, faça como Maria: eis aqui tua serva, Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Eu não estou entendendo nada, mas eu acredito que o Senhor tem todo o controle, todo o poder absoluto, e que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Coloque-se em pé em nome de Jesus.